nome é Gilberto Melo e esse é o nosso curso Estudos de Umbanda. Hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre qualidade dos orixás. O que seriam as qualidades dos orixás? Eu já falei ao longo das aulas, desse módulo 2 a respeito de orixás que são parecidos ou que seriam faces mais jovens ou mais velhas. Então, por exemplo, Oxanguian, Oxalá, Oxalufã, que seriam desdobramentos de Oxalá. A gente tem, por exemplo, Obaluaiê, que seria o Omolu jovem, e Omolu. E ainda existe um terceiro orixá, que é Xapanã. Vocês podem encontrar, por exemplo, citações a Oxum Opará, por exemplo. Você pode falar, por exemplo, de Ossim, que é uma qualidade de Oxóssis. Eu já falei até que algumas pessoas tratam, por exemplo, Ossain como uma qualidade de Oxóssis. Mas, Gilberto, que desgrama é essa de qualidades? Qualidades seriam desdobramentos de frequência. A gente mais uma vez lembra vocês que orixás são forças da natureza. Orixás não são pessoas, tá? São vibrações, são frequências. E a frequência, ela pode oscilar. Ela vai oscilando até se tornar muito distinta. Lembra do yin e yang, que é o branco e o preto? Existe aquela zona cinza, que é o preto no branco, o branco no preto, que traz a ideia do movimento, das oscilações. É a mesma coisa. Cada orixá costuma ser associado a uma cor, não é? Vou pegar o verde, por exemplo. Geralmente a gente associa o verde ao Oxóssis. Existe o verde claro, o verde escuro, o verde limão, o verde piscina, Então, assim, o verde neon, eu acho que são cores, de verde. Você consegue falar, olha, é verde, mas você consegue entender que existe uma distinção, não é? Então, é isso que são qualidades, são desdobramentos, é o orixá com alguma característica diferente, com algum aspecto, uma nuance. Lembra das rádios? Você tem lá Rádio 91 e a Rádio 92, por exemplo, 91 FM, 92 FM. Mas tem o 91,1, o 91,2, o 91,3. E aí, quanto mais próximo do 2, mais se parece com o 2. Então, por exemplo, nós temos uma qualidade de Ogum, que é chamado de Ogum Xoroquê. Ogum Xoroquê é uma mistura de Ogum com Exu. É um Ogum que se parece com Exu. Ou seja, a vibração dele lembra um pouco o tom de Exu, ou seja, ele está mais próximo de Exu. Entende? A ponto de, às vezes, ele nem se parecer com Ogum, mas ainda é Ogum. Esses desdobramentos nós chamamos de qualidades. No candomblé isso é muito comum, tá? Então você vai iniciar um filho para Iemanjá, você tem várias qualidades de Iemanjá, você vai ver qual que é a melhor ou qual que é a natural dele. E é interessante essa questão, apesar de não ser o meu local de fala, porque o Babalorixá, o Babalaô, a Ialorixá, com a visão espiritual dela, ela pode pegar a energia que melhor vai ajudar o filho, tá? Então, por exemplo, ela entende que a qualidade, por exemplo, é filho de Omolu, mas a irradiação de Omolu está deixando ele muito duro, está trazendo muitas doenças, está fazendo a prosperidade minguar. Então ela pode, por exemplo, puxar a face de Obaluaiê para frente daquela pessoa. E isso vai mudar todo o padrão vibratório, tá? Mas isso é um conhecimento que é dado aos babalorixás e às ialorixás. Não é foco dos nossos estudos. Mas um pai de santo tem essa capacidade, tá? De, com bom tom, é claro, com respeito e conhecimento, pegar, não mudar a natureza, porque a gente não consegue mudar o orixá de uma pessoa, mas a gente consegue buscar a melhor qualidade daquele orixá para a vida do filho. Na Umbanda, nós muitas vezes trabalhamos mais a síntese. O que é isso? Então, por exemplo, não vai ter lá o Baluaiê e o Omolu. Vai ser uma coisa só, Omolu. Então eu estou cultuando o Baluaiê, Omolu e Xapanã dentro da figura de Omolu. É a mesma coisa assim, é verde, entendeu? Mas aí quando eu olho com profundidade, a gente consegue ver a nuance. É onde às vezes o filho de Oxóssis A é diferente do filho de Oxóssis B. Porque um está numa qualidade de Oxóssis mais dominante e o outro está numa outra qualidade mais dominante, entendeu? Então, na Umbanda, a gente acaba tendo essa síntese. Por quê?
Porque se você começar a perder muito nesses milindres, nessas pequenas coisas, você acaba perdendo o foco, que é a reforma íntima, que é o bem-estar, a prosperidade, a evolução e a caridade. Então a Umbanda, às vezes, ela foca mais na praticidade, é um culto mais prático, tá? É só para vocês entenderem. Mas isso é que são qualidades, porque talvez vocês podem encontrar literaturas, textos, vídeos falando sobre nomes de Oxalá diferentes. Ah, Xangô Aganju, Xangô Agodô. E é importante que vocês entendam que nem todos os orixás, eles vieram para o Brasil. Então existem qualidades de orixás que nós nem conhecemos. Existem orixás que na África eram muito diferentes, aqui no Brasil são lidos como qualidades. Por exemplo, Aganju, que é o orixá do deserto, o orixá dos vulcões. No Brasil, ele é lido como uma qualidade de Xangô. Por exemplo, eu sou filho de Aganju. Só que na Umbanda eu sou lido como filho de Xangô, porque na Umbanda Aganju é uma qualidade de Xangô, tá? Mas na África não, eram dois orixás diversos. Então há essa variância do culto também regional e tudo mais. Mas então só para vocês entenderem, as qualidades de um orixá são as mudanças vibratórias que é natural, tá? Tudo é diverso, a natureza, o cosmos, o universo do Criador, ele é muito amplo. Então a manifestação dos orixás é distinta. E aí é como se, vamos imaginar, vamos falar que o orixá é a cor. É como se você fosse filho do verde claro e o outro do verde escuro. Se eu olho de longe, tudo é verde, mas quando eu chego perto eu percebo que há uma distinção, tá? E aí tornam-se qualidades dos orixás, que vai dar humores diferentes, frequências diferentes para o filho, tá? Na Umbanda também não é muito recorrente. Na Umbanda tem certos terreiros de Umbanda, por exemplo, que cultuam apenas 7 orixás. E aí todos os orixás vão ter que se adaptar a uma dessas linhas. Então, por exemplo, eu ensinei aqui ao longo do curso Oxóssis, Ossain, Logunedê. Seria o mesmo orixá, Oxóssis. Xangô, Obá e Ansan. Pode vir no mesmo, na mesma embalagem, vamos dizer assim. Ogum, deixa eu pensar um outro orixá. Oxanguian, ou Oxanguian, Oxalá, Oxalufã, Ifá, Urumilá. Todos esses orixás vão vir juntos ali no mesmo pacote, como a cor branca, entendeu? Só para vocês entenderem. Isso é qualidade dos orixás. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, né? Se tiver alguma dúvida, não deixe de mandar pra gente e eu vou ter enorme prazer em estar respondendo dentro das possibilidades. Muita luz, muita paz, muito equilíbrio e eu vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau!